O que vocês consideram mais fácil? Primeiro você, Ciro. A gente colonizar Marte ou resolver o problema da educação no Brasil? Depende de concepção e de decisão, francamente. As duas coisas são triviais ou impossíveis. As duas coisas são triviais ou impossíveis. A conquista de Marte, eu digo trivial, mas você tem que terraformar Marte para poder vivenciar ali. Você tem uma irradiação mortal para o ser humano, você tem uma atmosfera completamente hostil ao ser humano, você tem um clima completamente hostil ao ser humano. Educação, caramba, francamente... Seria mais simples, né? Mas muito mais. Não há interdições físicas, todas superáveis pela tecnologia, e quanta grana você quer botar nisso, qual prioridade você quer botar nisso. Mas educação num país como o Brasil, francamente, é um projeto da elite brasileira à ignorância do nosso povo. Não é um acidente, é um projeto da elite brasileira. Com o objetivo de se perpetuar no poder? É evidente, porque um povo, sabe, consciente, educado, não aceitaria esse comportamento. E o comportamento não é só da casta política, que é deplorável e tal, embora tenhamos sempre que salvar o sistema em nome da democracia. Claro. E homenagear as exceções. Mas, assim, você imagina, eu estou chegando em Guarulhos, vindo de Fortaleza, e, de repente, uma cena de faroeste, o cara vai assassinado aqui do meu lado, pá, 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 vários tiros, e um motorista de aplicativo, não tem nada a ver com isso, pá, morre também. Em São Paulo. Sim. Está faltando o quê? No aeroporto internacional. Está faltando o quê para a gente entender que o país, sabe? E os governantes brasileiros são os mesmos, o projeto econômico é o mesmo, o projeto político é o mesmo, a concessão da elite à corrupção é orgânica. Corrupção não é ser batedor de carteira, esses punguismos aí que são chocantes, não. Corrupção é o cara tirar 900 bilhões de reais do caixa do povo brasileiro, da educação, e meter no bolso de 10 mil famílias que vivem do juro, da agiotagem. E aí um povo aparvalhado, percebe? Por isso que eu estou saindo da disputa eleitoral, não da disputa... Não, mas, a discussão. Assim, terminando, concluo. Eu acho muito mais simples educar o povo. Sérgio. Mande. É isso. Colonizar Marte ou resolver a educação no Brasil? O que é mais fácil? Era para ser educação, né? Mas o pessoal aí que deve me conhecer ou que não conhece, eu meio que já perdi a esperança. O Ciro tem esperança aí, mas eu meio que eu sou muito pessimista. E no final das contas, colonizar Marte, eu acho que nós nunca vamos colonizar mesmo. Agora, pisar em Marte, a gente deve pisar. A tecnologia ela está resolvida, o problema é o ser humano, né? Viajar daqui até lá. Agora, com certeza que era para ser muito mais fácil cuidar da educação. Isso era, né? Isso aí não tem nem dúvida. Infelizmente, né? A gente está aí nessa aí que... O mais incrível é, realmente, na resposta dos dois, a gente vê a impossibilidade da educação. Você deveria ser. Deveria, ué. Bom, vamos seguir falando de educação, então. Para você que não sabe, quando você se torna membro do canal do Rivonews, você tem direito a sugerir uma pergunta para os nossos convidados. E hoje a gente tem uma membra de ouro muito especial aqui na nossa plateia, que fala exatamente sobre essa questão da educação. É a grande bandeira da vida dela. É a Rose Schettini, que está aqui com a gente, e que, ela é, assim, um exemplo da luta pela educação de qualidade no Brasil. A Rose é fundadora da FEDUC, que é a Faculdade do Educador, que é uma faculdade sem fins lucrativos, que atende apenas estudantes vindos da rede pública e forma exclusivamente professores. Essa é a missão da vida dela, então ela vai fazer uma pergunta para vocês dois. Obrigada pela apresentação, Gabriel. Ótima live. E agora eu estou entendendo porque o tema é educação, que o negócio aí é complicado também. É complicado isso aí. Então, quando eu sentei aqui, eu falei, por que eu estou fazendo aqui? Então, eu já estou vendo que é tão complicado quanto... E, Cecília, eu acho mais fácil colonizar Marte. Alguém que está na ponta da linha. Né? Certamente. Então, eu queria que a gente falasse de vários desafios, né? O Sérgio está falando de vários desafios, Ciro. Eu queria falar de vários desafios da educação. O tempo é curto. Então, eu quero falar somente de um assunto pequeno, mas esse assunto, para mim, resolve todo o problema da educação, que é a formação de professores. Formação desse profissional que está lá na escola de segunda a sexta-feira
e que existem muitos cientistas, muitos doutores em educação, mas que não estão na escola segunda-feira de manhã para dar conta daqueles sujeitos que estão lá. Então, se a gente está falando de formação de professores, eu estou falando de formação de professores para a educação básica pública. São quase 81% dos jovens que estão na educação básica pública. Quando a gente fala da educação da elite privada, tem certos problemas? Tem. Então, o meu recorte aqui, para você especificamente, Ciro, é sobre a educação básica pública. Esses jovens que estão saindo da escola com uma lacuna enorme, português, matemática, ciência, criatividade e tecnologia, que está entrando agora na questão da formação. E, por mais que eu ache interessante, ao mesmo tempo é muito preocupante para mim. Esses jovens em busca de um curso de pedagogia noturno e à distância. A gente está demonizando muito a educação à distância, mas o curso noturno também está muito sucateado. Então, as pessoas estão indo para o curso noturno, 81% dos alunos estão em busca do curso de pedagogia, que é uma profissão que dá conta dos anos iniciais da criança que está na escola. Eles entram num curso de 3.200 horas para a gente dar conta. Língua portuguesa, matemática, ciência, tecnologia, criatividade, e mais as competências e habilidades para ser professor. Então, eu acho muito mais fácil ir para Marte do que formar um professor em 3.200 horas para dar conta de toda a lacuna da educação básica e formar esse professor para ter uma habilidade e competência para segunda-feira estar lá em sala de aula. O que você acha desse desafio? Que em Marte a gente não vai. Então, mas vamos ver como é que você vai resolver esse. Veja, as coisas são resolvidas na humanidade por dois métodos, e nós, brasileiros, temos a condição de somar os dois métodos. O tamanho é o nosso atraso. O primeiro método é a literatura pacificada sobre este, aquele ou aquele outro tema. Né? Ler, a outra é a experiência comparada de nações que têm êxito. Porque essa não é uma questão só do Brasil. A educação americana básica, por exemplo, é uma tragédia completa. A sorte deles é que uma minoria tem a excelência de tal forma que estão criando um universo paralelo, e a simplificação grosseira de certos analistas brasileiros da vitória do Trump não entende o que o Trump é um ato de protesto da massa excluída pela mesmice de republicanos tradicionais e democratas tradicionais. Então, o Trump é uma desestabilização muito arriscada, mas eu, por exemplo, compreendo assim, tendo vivido um pouco lá como visiting scholar lá em Harvard. Mas repare aqui, vou começar do exemplo prático. Em Sobral, a minha cidade no interior do Ceará, tem algumas escolas que estão entre os primeiros lugares do PISA, que é o modo de avaliação internacional. Já não é mais nem dos nossos padrões aqui. O que aconteceu lá? O que aconteceu lá? Veja, é trivial mesmo. É trivial. Então, a primeira grande questão é o padrão pedagógico. Quer dizer, por que 71 de cada 100 adolescentes brasileiros não concluem ensino médio? Esse é o nosso número. Nós estamos na terceira década do terceiro milênio. 71 de cada 100 adolescentes brasileiros não terminam o ensino médio. É muito impressionante. Qual é a resposta do governo? Cria uma bolsa. Aí vai acontecer o quê? Como eu tenho esse desgraçado dom da profecia, que é baseado na experiência antiga. Vai começar a acontecer a indústria da presença. Porque qual professor no interior do Brasil vai registrar a falta de um adolescente fazendo ele perder uma bolsa? Porque tem esta caridade cristã, essa coisa, não é, populista, não sei o que e tal, e, no fim, mas porque o erro é esse. Por que 71% dos garotos não vão à escola? Estou falando do ensino médio, não é? Que é uma tragédia maior. No ensino básico, nós temos boas notícias. Por exemplo, já universalizamos o acesso. Até 20 anos atrás, 30 anos atrás, nós tínhamos dificuldade de acesso. Hoje, porque a demografia despencou, nós crescemos 2%, estamos crescendo meio ponto, basicamente por isso, e porque durante um processo autoritário e demagógico, educação era construir escola, era isso que se dizia e tal. Então, você tem, por exemplo, contratar professor sem concurso era para quem não dava para nada, né? Médico não pode, advogado não pode, engenheiro não pode,
Quem não está formado para nada, vai ser professor e tal. Isso nos 30, 25 anos atrás, quando eu entro na política. Isto foi superado. Isto é um gol. O problema hoje é o paradigma pedagógico. Ou a gente entende isso, e não adianta 3.200 horas, nem 10.000 horas. Nem 10.000 horas. Hoje em dia não importa mais saber responder. O que importa hoje é saber perguntar. É associar informações que estão universalizadas na internet, filtrá-las, porque tem muito lixo, e, ao associar essas informações antigas, criar uma informação nova. Isso é outro padrão de pedagogia. É outro padrão. Hoje, o garoto ele pode chegar junto com o Pedro Alves Cabral com óculos de VR, sabe? E ainda vai ter a inquietação de dizer, como é que dizem que foi por acaso se na outra aula me disseram que teve uma guerra, quase uma guerra em 1494 com o Tratado de Tordesilhas, 6 anos antes de esbarrarem aqui por acaso. 8 anos depois que Colombo já chegou noutra praia acolá, já tendo... Enfim, isto é o por fazer. Para fazer isso, nós precisamos fazer uma reconversão do magistério. Para fazer essa reconversão, nós temos que introduzir uma prática de mérito. Percebe? Podemos até fazer a concessão demagógica e dizer está todo mundo garantido o mínimo, mas o plus adicional a mais, como diz o caboclo lá em Sobral, o plus adicional a mais só vai acessar quem se reciclar, quem se retreinar e quem assumir compromisso com o êxito do garoto, o êxito da criança, que é a chave de inteligência do que aconteceu no Ceará, no ensino básico. Não é do Estado, são as prefeituras. Como é que se conseguiu isso? E termino. Com orçamento. Então, o critério de distribuição do ICMS dos estados é o Estado arrecada 100% do ICMS, uma fortuna em São Paulo, e 20% volta para os municípios, na proporção direta da população e do valor adicionado na economia daquele lugar. Lá, o governador Cid Gomes introduziu uma variável pertinente à educação. Vai ser diretamente proporcional à população, diretamente proporcional ao valor adicionado, porém vai ter um adicional para quem atingir determinados scores da educação básica. Começou a haver uma corrida de municípios para disputar quem era melhor do que o outro para ganhar mais dinheiro e fazer um círculo virtuoso. Eis o caminho. O problema nosso é que você tem, por exemplo, agora um debate, hoje está acontecendo um debate, em que o Fundeb, que foi uma boa iniciativa na questão de financiamento, estão querendo subtrair o Fundeb do cálculo dos mínimos constitucionais garantidos para a educação. E deixa intocado o principal gasto corrente, que é juro para banco. Este é o problema. Sabe quanto é que vamos gastar com a educação esse ano, em 2024? 258 bilhões de reais. Sabe quanto vamos gastar com juros? Só juro, 900 bilhões de reais. Mas o ponto, né, Ciro, também assim, a gente sempre fala que não é só o ter o dinheiro. É como é que você vai aplicar. Vontade política. Como é que você Dinheiro vai usar? não é o Você pode problema. ter 250 bilhões e ser uma E nós temos fortuna pela muito direita, bem aplicada. pela direita, demagogia, e pela esquerda, corporativismo e demagogia. Ou você entende pela literatura e pelas melhores práticas internacionais, como é que faz? Percebe? Isso tem que ser feito para ontem. O Sérgio está na educação, né? Ele está dentro Sim, é. do ensino. Não, a educação lidando é com um... adolescente, no fim das contas, todo dia, com a galera jovem e também nas universidades. E é um problema, né? A educação é isso aí, né? Isso aí que o Ciro falou é verdade mesmo. Como que você... É difícil para o professor ele competir com toda a informação que está aí. Então, o aluno ele sai de uma aula, chega no carro ali, ele já vê uma outra aula que às vezes contradiz o que e aí, como que fica, né? Então, e como que você recicla esses professores? Esse é um problema, né? Esse é um problema sério. Mas talvez aí o Ceará ele é famoso pelo que vocês fizeram com a educação lá, né? Principalmente Então, básica. eu queria falar exatamente sobre isso. Eu juro por tudo que é mais sagrado que não é uma provocação. Mas Vai, Gabriel. o atual ministro da Educação é o herdeiro dessas políticas, né? Ele foi governador do Ceará. Não sabe um grau de nada do que aconteceu lá. Tá. Fica surfando numa coisa que foi feita. Sabe, basicamente isso foi feito por um cara chamado Ivo Ferreira Gomes, que era secretário de Educação em Sobral, e depois o Cid copiou essas práticas como governador e o atual surfa,
Faz uma pergunta, você é um jornalista, chama ele aqui e pergunta sobre qualquer desses temas. Reciclagem. Eles que criaram essa bolsa. Sim. Eles que criaram essa bolsa. Então, agora está uma confusão danada porque essa bolsa não está contabilizada. Estão Os fazendo gastos. o que eles fazem. É um antro de corrupção, o Ceará, e eles surfam nisso. Já o Cid foi demitido pela Dilma porque confrontou o Eduardo Cunha. É isso aí. Jamais vou esquecer aquele discurso lá no Senado. É isso aí. Ainda em educação, a gente tem um número enorme de universidades aqui no Brasil, mas uma produção acadêmica quase que inversamente proporcional ao número de universidades que a gente tem aqui. E não só isso, eu tenho a impressão também de que aqui no nosso país qualquer coisa é aceita como pesquisa acadêmica. A gente tem um exemplo recente da Universidade Federal do Maranhão, que a Cecília falou, aquela moça que fez um seminário sobre educar com o C. Não, educar com o cu. Com o Vamos cu. dizer É isso. isso, porque vamos tá- dizer, é isso aqui, é isso aí, A Ciro gente Gomes. precisa dizer isso, porque isso foi feito dentro de uma universidade. Isso foi feito dentro de uma universidade federal. E esse tipo de gente se acha. Sim. E está na linha do cancelamento de quem fala com correção, E de são quem respeita impolutos. a moral dos outros, o pudor das pessoas. E nós temos que repudiar isso. Não certeza. precisa mais ficar encantuado nisso, não. Esse é um exemplo, mas eu encontrei também, fui fazer uma pesquisa no Google muito rapidamente, eu encontrei 3 ensaios aqui que ótimo. me impressionaram. O primeiro é, abre aspas, a zoadinha é representação sobre a sexualidade e o corpo feminino negro, ou então, abre aspas, fazer banheirão, as dinâmicas das relações homoeróticas da Lapa e adjacências. Dito estudos tudo acadêmicos. isso, são trabalhos acadêmicos. Qual que é o papel da universidade na fomentação da pesquisa científica e na produção de novos cientistas no Brasil? Para os dois, mas eu acho que você pode começar, que você A vai ter... universidade é o cérebro da nação. A universidade é o cérebro da nação. E eu não sou careta, não. Eu, por exemplo, não condeno, senão as expressões estéticas, agressivas. Claro. Mas a você pesquisar, para mim, é que nem o Milor Fernandes. Livre pensar é só pensar. Talvez haja algum aspecto relevante, né, nessa coisa da Banheirão. homoerotização, sei lá de que e tal, que não me interessa. Mas Sim. deve interessar alguém e tal. Minha questão não é essa. Quando um país tem um problema, esse problema ele tem que ser radiografado pelas suas elites, no sentido sociológico do termo. São os tomadores de decisão no mundo empresarial, no mundo político, no mundo acadêmico, no mundo artístico e tal. Então, formular uma compreensão do problema sem o que o problema não tem solução. Se você não tem a intuição do problema, se você não isola o problema, é impossível alcançar a solução. A partir daí, você tem que dividir a tarefa de pensar sobre as questões diversas, as variedades, etc., etc. E deixa eu te surpreender. A academia brasileira não é propriamente o nosso problema. Nós estamos destruindo também a academia. Virou, e é outra proeza do Ministério da Educação desses governos da democracia brasileira, que eu estou chamando que a democracia brasileira é de Araque. Porque a quantidade de arapuca que está se construindo nesse país com dinheiro público, porque é tudo dinheiro público. Sabe Sim. quanto é que é o FIES? O FIES inadimplendo? 53 bilhões de reais. Então, eu, Ciro Gomes, crio um arapuca, abra a matrícula para de noite ou EAD, ensino à distância, sem compromisso com nada de qualidade, de eficácia, de nada, ia saindo aquela palavra, e o governo me paga. E deixa no caminho um garoto e uma garota no começo da vida endividado num curso de medicina que já tem mercado secundário. Já existe neste governo mercado secundário. Diz que vale Como R$ 1 assim? milhão uma licença para fundar uma faculdade de medicina com 100 vagas. É negócio. Negócio e tal. Então, repare, mesmo assim, o Brasil está aí num honrosíssimo 16º lugar em publicação. Publicação, neste caso aqui, em meios credenciados, porque Claro. é evidente que uma tese dessa natureza aí não será aceita na Lancet. Não vai ser. Mas, assim, 16º lugar, qual é a nossa tragédia? Nós estamos no 76º lugar em matéria de registro de patentes. Essa é a nossa tragédia, a brutal distância entre ciência, em tese, e tecnologia,
e suas Ciência aplicações pura e industriais. aplicada. Esse é o problema brasileiro. E a diferença disso é falta de governo, falta de projeto. Não é para ser um estatal, necessariamente. Mas eu tenho estudado alternativas. Eu vou dar aqui alguns exemplos práticos, só para me manter na militância. A União Federal, só o governo federal, está importando este ano 18 bilhões de dólares do complexo industrial da saúde. Trazendo da Índia, da China, da Europa. 80% disso patente vencida, que você, com copiar-colar, com incubadora de empresa, com tal, não sei o quê, com a compra governamental protegida pelos nossos status na OMC, você gera um parque industrial, porque o dinheiro já está sendo gasto. Se eu somar estados e municípios e iniciativa privada nisso, eu estou falando de 40 bilhões de dólares. São 200 bilhões de reais por ano, num câmbio raso de R$5. Aí, quando você vai olhar o complexo industrial militar, faz sentido o país como o nosso importar todos os insumos de defesa do estrangeiro? E aí tem um problema, os governos estrangeiros, por razões oportunistas internacionais, não dão a peça de reposição, acabou. O avião serve para pendurar paletó. Porque voar não voa mais. Só me lembro dos argentinos que tinham o ISO-7 na Guerra das Malvinas e não tinham o trecozinho que disparava no avião e tal. O Brasil contrabandeou para eles lá. Isso é patético. Lá se vai mais 10 bilhões de dólares por ano. E quando você vai para a agricultura mais competitiva do planeta Terra, que é a agricultura tropical brasileira, importa do estrangeiro 52% dos seus insumos, todos os fertilizantes. E o Brasil tem no nosso território. Né? E maquinário nem se fala, todos os implementos agrícolas, todos. E a questão dos fertilizantes quase deu ruim, né, agora há pouco. Quase não deu muito ruim. Por quê? Porque a gente importa da Rússia, deu um embargo lá, subiu 200% os fertilizantes, resultado, sobe o preço do tomate, aí o Banco Central ataca com taxa de juro. Um preço que subiu por conta da dependência brasileira de fosfatos, de coisa que nós temos aí no nosso solo com grande prodigalidade. E por aí vai, são as oportunidades que nós temos. O que nós não temos é governo. Esse é o problema. E aí temos o Serjão que está lá na universidade, está Então, vendo o problema trabalho da universidade. o problema da universidade, desse negócio de publicação, né, é que aí eu acho, né, e vendo assim de dentro, é um problema do sistema, né? Porque o sistema hoje é o seguinte: você tem que publicar. Você tem que publicar, não importa o que você publica. Tá aí os títulos. Perfeito. Por quê? Você, com a publicação, é que o seu curso vai ser classificado dentro do MEC com uma nota 6, 7, sei lá o quê. E é essa nota que vai garantir que você tenha bolsa, e essa nota que vai garantir que você tenha verba para o seu departamento. Então, se você, hoje, nos departamentos, você tem, é como se fosse empresa, você tem uma meta de publicação. E aí, o que o pessoal faz? Eles pegam um artigo e muda uma palavra e sai publicando o mesmo artigo várias vezes. Porque o que importa no Brasil é o número. Aí a gente chega em 16. É o número. 10, Por 16. isso que a gente está nesse aí. Mas aí, agora vamos na relevância. Nos Estados Unidos, a galera mede publicação não pela quantidade, mas pela citação. Porque se o seu trabalho ele é citado, ele é um trabalho importante. Não quer dizer que você publicou 30 artigos, que é importante. O Einstein publicou 5. Quer dizer que ele é um imbecil? Como não é, entendeu? Não. O lance é ser citado. Só que no Brasil, não. Em alguns lugares, na Unicamp o pessoal está começando a mexer com esse negócio de citação. Acho que na USP também estão começando a pegar esse lance da citação. Mas aí vai quebrar o sistema da galera que virou uma fábrica de publicar artigo para ter um número. Então eu tenho que estar lá. Não, a sua meta é quanto? 30 artigos por ano, entendeu? Que você tem que publicar. E aí você não consegue publicar 30 artigos por ano. Então você copia a mesma coisa. Você vai 30 copiando. artigos por ano é mais quase 2 por mês. É isso quase aí. 2 por mês. Não dá tempo nem do cara nem Matemática. de corrigir o seu artigo. E aí aí começa a ter vários outros problemas. Tem as revistas também. Então tem revistas hoje que, por conta de conhecer esse sistema, elas simplesmente cobram de você. Você precisa de um artigo? Você paga que eu publico seu artigo. E aí o cara vai lá, paga, publica o artigo dele. E aí surgem as revistas hoje que a gente chama revistas predatórias. Que elas ficam fazendo isso porque elas conhecem qual é o sistema. O sistema é número de artigo publicado. Tinha que mudar isso. Mas aí vai mudar? Não vai mudar também, porque aí a gente vai entrar em tudo isso que o Ciro falou. Mas o sistema está totalmente errado. Esse que é o problema. E aí abre para essas coisas aí, entendeu?
Então, assim, o artigo aí que você leu é relevante ou é irrelevante? Não importa, é um número. Porque o artigo, o que importa é o número, é um número a mais. O título, o que ele faz, o que ele é, se ele faz alguma coisa aplicada ou não, se ele resolve algum problema ou não, isso aí é o de menos nessa história.